Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos para o último capítulo do Êxodo e logo em seguida, amanhã já, passamos a o livro do Levítico, né? Vamos falar sobre isso amanhã para vocês, o que vem a ser esse livro do Levítico, né? Nome estranho, aliás, né? Levítico, o que será isso, né, gente? Por que será esse nome? Bom, mas vamos lá, Êxodo 40, já se inscreve aí no canal e vamos juntos ler esse último capítulo. Vamos lá? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês do primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa e porás em ordem o que deve pôr em ordem nela. Também colocará nele o candelabro, acenderá suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a cortina na porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirá e o santificarás para que me administre o sacerdote. Também farás chegar a seus filhos e lhes vestirás túnicas. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio e a sua unção, e será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca e colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação um candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra.
Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o lugar do tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E é isso, gente. Acabou, então, essa parte, né, do êxodo, que é então a saída do povo de Israel do Egito. Aqui, então, finalizamos. É claro que não acabou ainda a caminhada, nem a história de Moisés, né? E ainda tem chão pela frente, literalmente, né, gente? Lembrando que ficaram caminhando pelo deserto, conforme estudiosos e conforme as escrituras, por 40 anos, né? A geração que saiu, na verdade, de lá, ela não chegou à Terra Prometida e a gente vai ver o porquê, né? Um dos motivos é o que já foi dito, né? Era um povo teimoso, um povo de dura serviço, como se falou, né? Por esse motivo, então, infelizmente, a essa geração não foi dado conhecer, então, a terra abençoada, a terra prometida a eles. Amanhã, então, a partir das 7 horas, não vou dar um horário certo para vocês aí, mas a gente está aqui de volta com vocês. Vocês viram que a gente tem atrasado um pouco os vídeos, como eu falei para vocês, né? Estou um pouco gripado, um pouco fora aí dos horários, mas em breve a gente já regulariza isso aí de novo, tá, gente? Fiquem com Deus, muita saúde a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e já estamos caminhando para o final dessa semana abençoada. Amanhã já quinta-feira e vamos juntos nessa caminhada, lendo a Bíblia Sagrada. Amanhã começamos então o Levítico. Muito importante que você esteja aqui conosco. Tá ok, pessoal? É isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Nos vemos logo mais.